Muito bem, nós vamos fazer um resumo da aula de hoje, que nós acabamos de fazer na Escola Bíblica Dominical, considerando que nós tivemos problemas técnicos na transmissão. Nós pedimos aí desculpa aos irmãos, estamos aí lutando para que isso não aconteça mais. Mas para que os irmãos não fiquem prejudicados, então nós vamos fazer um resumo da aula desta manhã, para que a gente possa pelo menos recuperar aí esse tempo que nós perdemos por falhas técnicas. Então nós usamos no livro do Gênesis, capítulo 22, para falar da grandeza do amor de Deus, de um amor que Deus compartilhou com Abraão. Um amor que ele iria provar na cruz através do sacrifício de Jesus. O tema é tempo de voltar ao primeiro amor. Para voltar ao primeiro amor, é muito importante estarmos bem conscientes da grandeza do tamanho desse amor que Deus demonstrou a nós. No capítulo 22 do livro do Gênesis, versículos 1 e 2, depois destas coisas, pôs Deus Abraão em prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Para Abraão, talvez fosse apenas uma prova de fé, mas para Deus, seria uma grande revelação do seu amor por nós. E Deus queria compartilhar com Abraão, na condição de pai, o tamanho desse amor que ele mostraria para nós. Para voltar ao primeiro amor, primeiro eu preciso ter consciência do tamanho desse amor. Na verdade, o propósito de Deus era mostrar para Abraão o tamanho da sua dor. E para isso, ele colocou Abraão dentro de um cenário, desse quadro em que o próprio Senhor iria passar, para provar o seu amor por nós. Então, quando ele diz: toma teu filho único, João 3,16, nós vemos que Deus amou o mundo e nos deu seu filho único, unigênito. Abraão tinha muitos planos para Isaque, esperou quase 100 anos para ter esse filho. É diferente o amor de um pai que tem vários filhos e um pai que tem apenas um. E Deus queria que Abraão sentisse isso. A dor de ter que sacrificar seu filho único. Abraão tinha muitos planos, sonhos para com Isaque. E ele teria que submeter a essa prova também de amor por Deus. E Abraão, ele não decepcionou. E o sacrifício de Isaque, então, teve vários passos. O primeiro passo foi onde Isaque teve que carregar a própria lenha do seu próprio sacrifício. Por quê? Porque Jesus também faria isso na cruz do Calvário. Ele carregaria também a sua própria cruz para o seu sacrifício. É interessante nós observarmos que a Bíblia diz, no versículo 6, que Abraão tomou a lenha e colocou sobre os ombros de Isaque. Se Abraão amava tanto assim Isaque, ele poderia carregar pelo menos a lenha para o seu filho, ou então até mesmo carregar seu filho nos braços. Mas ele, dentro dessa revelação, ele colocou a lenha sobre os ombros de Isaque para representar, para revelar exatamente aquilo que Jesus faria. Carregaria uma cruz para o seu sacrifício como prova do seu amor. Daí a razão de Paulo dizer, lá em Gálatas 6,14, longe de mim gloriar, a não ser na cruz de Cristo, onde estou crucificado para o mundo, e o mundo também está crucificado para mim. Então, quando tomamos consciência do tamanho desse amor, nós queremos voltar ao primeiro amor. O segundo passo do sacrifício de Isaque foi subir a sua montanha para o sacrifício, assim como Jesus também subiu no monte do Calvário para o seu sacrifício. Quando Jesus disse que não se deve colocar uma cidade edificada, se esconde uma cidade edificada sobre uma montanha, porque uma cidade edificada sobre uma montanha, ela se torna visível.
E a sua cruz, ali no Calvário, ela ficou em evidência, visível, para que todo o povo pudesse olhar para cima e enxergar a sua cruz. E nela estaria então a frase telestetai: tudo foi pago por nós. O Monte Moriá não se tratava de uma montanha simplesmente. O Monte Moriá era um monte de revelações, era uma montanha profética. Deus ali apareceu para Abraão, Deus ali apareceu para Davi. Davi comprou ali uma eira, uma propriedade. Ali Deus construiu o templo de Salomão. No templo de Salomão havia ali o altar dos sacrifícios, holocaustos. E na cruz do Calvário, naquela montanha do Gólgota, Jesus encerrou então todo o velho culto, os velhos sacrifícios, entrando uma vez por todas no Santo dos Santos, não com sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue, para provar a grandeza, o tamanho do seu amor por nós. Daí veio o terceiro passo do sacrifício de Isaque, que foi o passo da obediência. Abraão levantou de madrugada, tomou Isaque e obedeceu. Isaque também obedeceu a seu pai. E Jesus também foi obediente até a cruz. Como disse Paulo, ele esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo. Ele foi obediente até a cruz, para provar o seu amor para conosco. E o quarto passo do sacrifício de Isaque foi o passo da sua substituição por um cordeiro. A sua vida foi substituída por um cordeiro, ali no Monte Moriá, revelando que Jesus também seria a nossa substituição na cruz, como prova do grande amor de Deus. E o diálogo então de Abraão com Isaque foi um diálogo bastante difícil, enquanto eles subiam aquela montanha, né? Isaque então perguntou para o seu pai: a lenha está aqui, eu estou carregando a minha lenha, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá para ti um cordeiro. Nesta palavra de Abraão já estava a revelação de que Jesus seria o nosso cordeiro na cruz. Como disse Isaías no capítulo 53, uma ovelha muda seria levada perante os seus tosqueadores sem abrir a sua boca, pelas suas pisaduras nós seríamos curados. Então Abraão, ele provou o seu amor por Deus, indo até as últimas consequências no sacrifício de Isaque, porque ele sabia que, provando o seu amor por Deus, o seu filho voltaria para casa. E a grande prova disso, a grande consciência disso, foi quando ele disse para os seus servos: fiquem aqui esperando, eu vou até o cume dessa montanha, mas eu vou voltar com o meu filho vai voltar para casa. E quando Deus também provou o seu amor para conosco, com o sacrifício de Jesus na cruz, Deus, na sua onisciência, também sabia que o seu filho voltaria para casa. E no capítulo 14 do Gênesis, no capítulo 14 de João, Jesus disse também para os seus discípulos: eu vou voltar para a casa do Pai. Na casa do Pai tem muitas moradas. Eu vou voltar e vou preparar moradas para vocês. Isaque voltou para a casa do Pai. Jesus voltou para a casa do Pai, para que esta grande prova de amor fosse apresentada a todos nós. Depois de conhecer então o tamanho, a grandeza do amor de Deus, agora sim, nós estamos preparados para voltar a este primeiro amor. Um amor que com o tempo vai se desgastando, se esfriando em nós. E pela grandeza deste amor, nós não podemos deixar que ele se esfrie, que ele se apague. Então eu gostaria de ler no livro do Apocalipse, o capítulo 2, versículos 4 e 5, que são os passos que nós devemos dar para voltar ao primeiro amor. Jesus disse à igreja de Éfeso:
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro passo, lembra-te de onde caíste. Segundo passo, arrepende-te e volta à prática das suas primeiras obras. Será que você está disposto a voltar ao primeiro amor? Agora você descobriu ou lembrou o tamanho do amor de Deus para conosco. Para voltar ao primeiro amor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é arrepender. Está aqui, arrependa-te. Lembra-te, porém, de onde caíste. Quando foi que você começou a se distanciar de Deus, a se esfriar na palavra, se esfriar na comunhão, a se esfriar na oração, na intercessão? Lembra-te, porém, de onde caíste. Aí vem o segundo passo, arrependa-te do tempo perdido. Arrependa-te do tempo que nós gastamos com o mundo, longe de Deus, com os prazeres do mundo. E aí sim, estamos prontos para dar o terceiro passo. Volta às primeiras obras. Aquele tempo do seu entusiasmo, aquele tempo que você começou com Deus, aquele tempo que você tinha um grande entusiasmo pela Bíblia, pela oração, pela comunhão na casa de Deus. Volta ao primeiro amor. Lembrando que as nossas primeiras obras são as obras onde nós dedicávamos e oferecíamos a Deus o nosso melhor. Deus ofereceu o seu melhor, seu único filho. Abraão ofereceu o seu melhor, seu único filho, como prova de amor. E tudo que nós devemos fazer é oferecer a Deus também o nosso melhor, como sacrifício de Abel, não como sacrifício de Isaac. Como o perfume de Maria, ela ofereceu o seu melhor perfume, porque ele ofereceu o seu melhor por nós. Tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, Deus está usando como esse propósito. Desafiar você, desafiar a mim e a nós, voltar ao primeiro amor. Que Deus nos abençoe e que Deus possa desafiar o nosso coração nesta mensagem para voltarmos ao primeiro amor. Grande abraço aos irmãos, espero ter podido ajudar nessa regravação. Amém?